Então, o tema da lenda negra, aliás, que a Graça já expôs os seus contornos principais, e tal como ela, eu acho que, de facto, tem uma ressonância muito maior na historiografia sobre o Império Espanhol do que sobre o Império Português. E uma pequena coisa que fiz foi ir procurar nas principais bibliotecas nacionais e na net, e rapidamente se chega aos 20 livros ou mais sobre o Império Espanhol que têm o título Leyenda Negra e outros tantos artigos, enquanto que no caso português há 2 títulos que referem o Lenda Negra sobre o Império Português e um ou outro artigo. Portanto, acho que isso nos dá a escala do impacto diferente nestas duas academias e em relação aos 2 impérios, mas também as consequências desta assimetria, isto significa que, enquanto que na Academia Espanhola há uma reflexividade muito maior em relação às imagens negativas que se projetaram sobre as experiências imperiais espanholas, há mais imagens negativas e também há uma reflexividade maior sobre essas imagens e, portanto, uma consciência maior de que há várias interpretações em disputa sobre o que é que terão sido as experiências espanholas. No caso português, essa reflexividade é muito menor. É muito menor, o que não quer dizer que essas imagens não tenham sido igualmente impactantes e, por vezes, de forma mais insidiosa e, por vezes, de forma mais inconsciente. E, portanto, é um bocadinho nessa consciência ou nessa percepção de que há reverberações dessa lenda negra, que não é bem uma lenda negra, ou não é o mesmo tipo de lenda negra, com certeza, que se formulou nos séculos XVI e XVII, neste caso em relação ao Império Português, só vou falar sobre isso, que eu vou, enfim, que eu desenvolvi um pouco os meus comentários. E eu comecei por fazê-lo também para estruturar melhor um bocado o meu pensamento, tentar ver, e pegando no fundo nas características que a Graça também já enunciou, mas tentar perceber o que é que estava em última instância por trás dessas características. Bem, já saltei aqui isto não me interessa, mas pronto. Que estava por trás dessas características. E está aqui uma citação do Camões que eu gosto muito, pela ironia que ela comporta, não é? Os portugueses são para mandados mais que para mandar. E esta citação de Camões, dos Lusíadas, no fundo, o que é que ela nos diz? Ela, no fundo, dá-nos a entender que, nos finais do século XVI, já circulava entre os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses, isto é, os principais poderes na Europa, esta ideia de que os portugueses eram mais para serem mandados do que para mandar. E isto é tanto mais curioso porque a seguir realmente os portugueses vão ser mais mandados do que logo a seguir. Isto é quase, sempre se diz que a morte do Camões pronuncia o que aí vem e este no último canto dos Lusíadas parece de facto um pronúncio do que viria a seguir. Ora, para mandados mais que para mandar. Porque no fundo, e é isto que eu tento, que eu acho que está por detrás da lenda negra, a formulação de imagens negativas sobre os portugueses na Ásia no século XVI, porque no fundo os portugueses eram incapazes de se governarem a si mesmos. Nós sabemos que neste período a antropologia aristotélica é dominante e a ideia do governo de si, o governo da casa e o governo da república são as 3 escalas de governo que são estruturantes da própria cultura política deste período e no fundo os portugueses são incapazes de se governar. Isto é um tópico obviamente esquemático e genérico, mas a ideia de que os portugueses são incapazes de se governarem a si mesmos, porque no fundo entre os portugueses está o domínio das paixões, não tanto o domínio da razão, mas sim o domínio das paixões. E esse domínio das paixões que se manifesta em várias coisas, não é? Mas sobretudo nestas duas, e estou aqui a concentrar na lenda negra do Império Português, aquela que a Graça já referiu e que se formula não só no Diogo do Couto, mas, na minha opinião, de facto, a publicação do Linchotan é fundamental para a sua fixação.
em duas coisas importantes. Nesta cupidez, a cupidez é um tema realmente referido recorrentemente e que a Graça também já referiu, a cupidez material e sexual que se manifesta na corrupção e também na miscigenação, nestas duas dimensões, não só, mas também, e numa religiosidade exacerbada que também torna isto na perspectiva de fora, não é? Não estou a falar, não é na perspectiva de dentro, mas na perspectiva dos protestantes que olham para os portugueses como maus cristãos. Portanto, o modelo de cristão, de bom cristão, passa a estar no norte, na perspectiva destes autores, no norte da Europa e não no sul. Também porque são idólatras, e esse é um tema muito importante que os aproxima precisamente dos povos gentios, que idolatravam imagens, estátuas, etc., enquanto sabemos que o protestantismo alemão e calvinista tem precisamente a recusa da imagem e da representação do divino um dos seus tópicos principais. Ora, esta ideia, no fundo, leva a que estes portugueses incapazes de se governarem a si mesmo também são, por consequência, maus governantes da Casa e da Res Pública, não é? E da Casa já sabemos, as casas nobres endividadas, sempre incapazes, ou os ilegítimos, enfim, toda uma dinâmica que resultante, e eu continuo a dizer, estou a esquematizar, mas deste princípio que eu acho que é um bocado fundamental para perceber o que está por trás da lenda negra. Pronto, aí corrupção dos oficiais, mau uso dos dinheiros e também esta questão da religiosidade exacerbada que depois leva a coisas tão irracionais, também na perspectiva de fora, como seja a Inquisição. Ora, esta ideia, no fundo, o domínio dos Habsburgo de 60 anos acaba por inconscientemente ou de uma forma efeito secundário sedimentar esta coisa de que os portugueses não são capazes de se governarem a si próprios. Aliás, a própria crise de 1580 parecia indiciar essa incapacidade ou Alcácer de Quibir e Dom Sebastião, não é? Essa pouca previdência dos portugueses. Ora, este tema do governo de si, não é? E esta insubmissão das vontades particulares destes portugueses à razão particular e às razões coletivas, que depois vão ser encarnadas pelo Estado iluminista, trazia no fundo uma incapacidade antropológica pelo que as sociedades vistas como menos disciplinadas por quem tinha poder de conformação tenderam a ser consideradas como atrasadas, seja pela incapacidade das suas elites, seja por uma incapacidade mais estrutural e comum a todas as suas gentes. Esta divisão entre sociedades conforme à nova ordem racional e sociedades que dela divergiam corresponde tout court, e este é o outro slide que eu tentei para tentar organizar as minhas ideias, à rotação dos centros de poder na Europa do Mediterrâneo para o Atlântico e que se consuma ao longo do século XVIII e à instauração da divisão Norte-Sul no que respeita à construção de regimes de verdade. E eu tinha um slide inicial com os três conceitos que eu utilizo aqui nesta apresentação e um deles, e que são todos inspirados pelo Michel Foucault, desculpem, enfim, é a minha obsessão, mas a ideia de regimes de verdade, no fundo, como eu vou lá acima, é mais fácil, como um sistema ordenado de produção, regulação, distribuição e circulação de informação e conhecimento produzido em determinados contextos de poder e que tende a consolidar esse mesmo poder. Volto a dizer, estou a esquematizar, mas no fundo a transição do Mediterrâneo para o Atlântico Norte, vamos pôr assim, dos poderes dos impérios ibéricos para os impérios holandês e britânico, e não apenas, transporta consigo não só uma transição política e económica, mas também uma transição cultural e de centros produtores de conhecimento e de centros que, doravante, são aqueles que podem explicar e dizem aquilo que é o verdadeiro e o falso. Quais são as narrativas históricas que são mais credíveis e aquelas que não o são. Ora,
Portanto, e estes contextos que também trazem novas teorias da história, isto é, durante as luzes, precisamente, surgem novas teorias da história que acabam por reformular dar novos sentidos a algumas das ideias iniciais da lenda negra, nomeadamente esta ideia do domínio das paixões, acaba por ser transformado numa espécie de razão deficiente, isto é, quem não tem o domínio, quem vive dominado pelas paixões é porque, no fundo, é alguém que comporta uma razão que é deficiente, uma razão que é incapaz de controlar a vontade e de orientar a vontade para aquilo que é suposto. Portanto, os temas continuam a ser os mesmos, mas começam a adquirir cada vez mais consistência, por assim dizer. O que é este regime de verdade? Este regime de verdade está associado, por um lado, ao desenvolvimento da teoria do progresso, à emergência das ciências sociais como disciplinas académicas, nomeadamente a história e a sociologia, e teve efeitos avassaladores na formulação de narrativas históricas explicativas da ordem das coisas, legitimando o senso comum coletivo, mas também historiográfico, do que o norte europeu era mais avançado e o sul atrasado, e que a Europa estava à frente e o resto do mundo atrás. Ora, a crítica da razão pura de Kant, o idealismo de Hegel, a teoria do primitivismo de Edward Tylor na antropologia, o darwinismo e depois o darwinismo social e as teorias racistas, bem como as etapas históricas propostas por Marx e a sociologia de Max Weber, participam todos eles deste novo regime de verdade. Não é apenas por acaso que muitos dos founding fathers das ciências sociais modernas são alemães, ingleses e franceses, tal como aqueles que espontaneamente reconhecemos como os grandes músicos de 700 e 800, Bach, Mozart, Beethoven, ou os grandes escritores Voltaire, Rousseau, Goethe, Dickens, Balzac, Zola, ou os grandes pintores Delacroix, Monet e Van Gogh. Como é evidente, eu estou a esquematizar em poucas palavras um processo que é muito mais complexo, mas continua, no geral, a conformar o nosso senso comum. Espontaneamente, alguém põe em causa o trio constituído por Bach, Mozart e Beethoven? Estarão os nossos ouvidos preparados para sentir de forma igualmente intensa outros compositores cujas sonoridades são menos conhecidas, para não falar da música não europeia? Isto é, este exemplo da música transportado para a historiografia pode-nos ajudar a pensar também um pouco. Não sei se é possível escapar a este círculo, nem sei sequer se é bom escapar a isto, mas acho que é bom termos também uma consciência constante sobre este solipsismo em que acabamos por estar envolvidos. Ora, em que é que estas reflexões mais genéricas têm a ver com a lenda negra e o senso comum historiográfico? Como disse, o meu argumento é que isto tem tudo a ver, porque participa deste mesmo regime de verdade, desse sistema ordenado de produção, regulação, distribuição, circulação de conhecimentos, que se torna, aliás, conhecimento universal e quase como lei histórica. Portanto, não é apenas um conhecimento submetido à crítica, muitas vezes torna-se senso comum, porque quando se torna um conhecimento universal e uma lei histórica, torna-se senso comum. E é nesse contexto da divisão norte-sul do conhecimento, assumindo-se o sul da Europa como uma semi-periferia do conhecimento, no sentido wallersteiniano do termo, que a lenda negra tende a tornar-se senso comum. Mas, apesar de ser sobretudo tematizada e disseminada agora nestes novos moldes a partir do norte da Europa, a lenda negra foi sendo gradualmente incorporada e reproduzida por muito da inteligência, no caso portuguesa e brasileira, e não apenas nas percepções, reflexões e interpretações da história portuguesa, nomeadamente no que respeita à história da época moderna e à história do Império Português, sua ascensão e declínio. É certo que nas primeiras décadas do século XVIII os académicos da Academia Real da História já tinham consciência de que havia narrativas que punham em causa a imagem e a percepção que se tinha da monarquia portuguesa e propuseram-se escrever uma história de Portugal e das suas conquistas, projeto, como sabemos todos, ficou inacabado por razões de ordem variada.
E também é verdade que, mais tarde, a Academia das Ciências também tem um papel de recuperação das narrativas históricas portuguesas e publica também boa parte dos textos produzidos durante esse período. Mas também é verdade que a Academia das Ciências já surge num contexto bastante diferente do da Academia Real da História. Isto é, a Academia Real das Ciências faz parte e procura ombrear com as grandes academias e imitar as grandes academias do norte da Europa. Portanto, já assume, aliás, são muito interessantes os prólogos de algumas das publicações da Academia, onde se assume essa subalternidade cultural, porque é no norte da Europa que estão os criadores de conhecimento e é no sul da Europa que estão os reprodutores e os imitadores de conhecimento. Acho que isso muitas vezes ainda nos acontece. Esta visão esclarecida via, por exemplo, de Montesquieu, que acusava os ibéricos de intolerância e de serem inimigos do trabalho, em parte porque se deixavam dominar pelas paixões e pela sede do prazer, de Voltaire, que declinava uma tópica semelhante, ou de Kant, que rematava que os espanhóis, ou seja, os ibéricos, nem sequer eram propriamente europeus, já que tinham muitas misturas de sangue africano, atribuindo a esta diferença étnica a diferença civilizacional. Mas bebia também... o que é que me aconteceu aqui? Pois, claro, desculpem. Mas via também daquilo que vai ser uma espécie de nova Bíblia para entender as experiências imperiais europeias, a Histoire philosophique et politique do Abbé Raynal. E Raynal, que tem, aliás, palavras elogiosas sobre o Brasil, e novamente a Graça tem toda a razão, porque esta lenda negra sobre o Império Português é, sobretudo, uma lenda que se refere a uma geografia mais concreta, que é a asiática, apesar de eu achar que ela depois, a sua sombra, acaba por ser mais geral, mas Raynal considerava que, precisamente, e novamente os mesmos tópicos, a cupidez, a voracidade pela riqueza, pelo luxo, tinham começado a corromper os portugueses, conduzindo à sua degeneração. E estas frases de Raynal, esta "il est triste d'arrêter ses yeux sur les moments du déclin des nations", é uma frase até ternurenta, não é? Porque ele, no fundo, não queria ter de se debruçar sobre o declínio da nação portuguesa, mas ele, a certa altura, diz no texto que os portugueses entraram em declínio por culpa de si próprios, da sua maneira de ser, e não em resultado de configurações externas, internas, etc. Ora, é na mesma altura que Raynal escreve que Edward Gibbon publica um livro que é extremamente importante, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, no qual precisamente procura desenvolver um modelo de apogeu e declínio das situações imperiais e que, no fundo, converge para esta explicação, para as explicações que se tornam dominantes e sobre a situação portuguesa. Ora, não surpreende, pois, que décadas mais tarde, Hegel, por exemplo, divide a Europa em três partes: o Sul, separado pelos Pirineus e incluindo a Grécia; aquilo que ele considera o coração da Europa, a Alemanha, a França e a Inglaterra; e o Nordeste europeu, incluindo os países eslavos, a Polónia e a Rússia, que aliás vai um bocado o modelo do Bale, não é? Segundo Hegel, estas eram três Europas diferentes, encontrando-se no eixo Alemanha, França e Inglaterra um motor civilizacional, a Europa que iria arrastar as demais. As outras duas Europas eram distintas e essa diferença residia em parte na componente rássica destas Europas. No sul tinha havido contaminação africana e entre os eslavos a presença mongol, enquanto que no centro se mantivera no essencial o sangue indo-europeu. Portanto, no que dizia respeito aos ibéricos e ao seu império, não se defendia, pois, o estado de decadência. Ou seja, no século XIX, a lenda negra sobre o Império Português tornou-se parte de uma lenda maior, a qual atingiu, em última instância, todo o sul da Europa e que persiste até ao século XXI, e nós ouvimos falar bastante sobre os Spies nos últimos anos, o que mostra, no fundo, a ressonância num senso comum coletivo do norte da Europa, sobretudo. Isto eu ouvia falar a Angela Merkel e às vezes lembrava-me do Hegel, porque alguns dos ditos espontâneos e impensados
traduzia esta convicção profunda da preguiça do Sul, enfim, da incapacidade de se governarem a si próprios. Segundo Volta de Mignolo, este mecanismo de classificação social que tinha operado no século XVI e XVII ibéricos em relação às populações que se situavam no exterior das fronteiras da cristandade, isto é, os ibéricos também formularam as suas lendas negras sobre os otomanos, sobre os asiáticos, sobre os africanos, etc., não é? Não esquecer, não são os coitadinhos da narrativa histórica global, também foram os formuladores das imagens negativas sobre outros. Era agora aplicado no interior da Europa, constituindo, para além da diferença externa, uma diferença interna no interior do espaço europeu e hierarquizava as suas populações. Ora, nem sempre totalmente dependente da lenda negra, mas frequentemente com ela convergente, alimentando-a, a historiografia do século XIX e XX foi particularmente rica e eficaz na sedimentação de algumas desta tópica, nomeadamente na desclassificação das experiências imperiais, no século XIX, claramente, doravante consideradas nocivas ao progresso nacional e explicativas da decadência. Já deve ter passado o meu tempo, não é, David? E consideradas também como motor do atraso cultural. Portanto, decadência, atraso cultural, modernidade, progresso são claramente quatro polos dominantes daquilo que eu chamo o senso comum historiográfico. Isto é, muita da história do século XIX em diante preocupa-se com questões que dizem respeito a este tema. Porque é que a experiência histórica portuguesa divergiu, não é convergente, enfim, os temas da divergência e da convergência são temas muito recorrentes nos nossos imaginários. Para Herculano e Oliveira Martins, nomeadamente, as experiências imperiais e no contexto dela as suas fortes dimensões religiosas eram responsáveis por uma decadência antropológica e com ela uma decadência política. Num certo sentido, tanto Herculano como Oliveira Martins declinavam tópicos de longa duração e muitos deles desenvolvidos por historiadores não portugueses, franceses e alemães, nomeadamente com quem eles dialogaram intensamente. Por exemplo, o Alexandre Herculano, dois dos historiadores que ele utiliza, o Alphonse Rabe e o Heinrich Schäfer, têm algumas das ideias fortes de Herculano já tinham sido desenvolvidas por estes historiadores que ele utiliza vastamente na sua obra. E Herculano, eu realmente venho sempre para o sítio errado, desculpem. Portanto, Herculano, pronto, exato. Portanto, no fundo, no século XIX temos esta ideia da decadência como uma ideia dominante que depois se articula com a teoria do atraso cultural, que também vai ser muito importante durante a historiografia do século XX. Então, Herculano destrói a imagem de um século XVI grandioso, atribuindo à expansão, e isto são palavras dele, a morte da nacionalidade, em parte devido à cobiça, ao desenfreio, ao egoísmo e à imoralidade. Destruindo aquilo que tinha sido a força da nação de 1383-85, e todos nós que fomos formados na Academia Portuguesa sabemos o peso que Fernão Lopes teve na nossa formação, precisamente, e isso em parte devido também, isto é uma reminiscência do papel que Herculano teve na atribuição a este. Eu não estou a fazer aqui, não estou a dizer que é certo ou errado, estou só a apontar, atenção. E para Herculano, claramente a história de Portugal dividia-se em duas grandes fases: aquela em que a nação se constituíra, que era uma fase positiva, e aquela em que se iniciara a decadência, que correspondia basicamente ao Renascimento. A mesma, não exatamente a mesma, mas porque de facto há diferenças importantes entre Antero Quental e Herculano, mas aqui eu estou a apontar sobretudo para as semelhanças. Também Antero Quental vê nas conquistas imperiais
mais na religião, os jesuítas e a Inquisição, e depois o absolutismo, sobretudo de Dom João V, as principais causas da decadência portuguesa. Mas a tese Quental já cria aqui esta escala das boas e das más conquistas. Portanto, para Antero, as conquistas romanas e inglesas tinham, enfim, tinham civilizado, tinham tido efeitos positivos, enquanto que a expansão portuguesa resultara apenas em saque, intolerância e escravidão. Ora, a mesma, enfim, isto são 3 dos nomes principais, meu Deus do céu, enfim, Oliveira Martins contribui para sedimentar ainda mais estas imagens, e são 3 nomes fundamentais das elites intelectuais portuguesas do século XIX. Há muitos outros, mas estes são todos muito reconhecidos. E também, mais uma vez, mas e agora aqui incluindo precisamente a dimensão dos contactos interraciais como sendo fundamental para explicar essa decadência, e mais uma vez considerando que a Ásia, a chegada à Ásia, tinha sido responsável pela dissolução de costumes que gerava miseráveis eram as pessoas, não é? Note-se, que afetam grandeza no mundo perdido, mas isto aqui voltamos à tópica, aliás, do Linschoten, que também denunciava isso, e que com certeza que era verdade, não é? Que os portugueses de qualquer qualidade chegavam à Índia e pretendiam ser aquilo que não eram, e que isso tudo tinha conduzido à dissolução e, em última instância, à perda da independência em 1580. Ora, para terminar, isto é, nós podíamos continuar aqui em diante, mas para terminar, queria precisamente só articular isto com a teoria do atraso cultural, que é muito importante ao longo do século XX, e eu vou referir apenas 3 nomes, António Sérgio, António José Saraiva e Silva Dias, que precisamente associam ao século XVI e, nomeadamente, à entrada dos jesuítas e da Inquisição, o início, no fundo, do próprio atraso cultural. Mesmo Joaquim Barradas Carvalho, por exemplo, que é um historiador que mostra a dimensão moderna da ciência portuguesa dos séculos XV e XVI, acaba também por dizer que, a partir de finais do século XVI, esse experimentalismo que se verifica anteriormente acaba por se dissolver. E, portanto, o atraso cultural português tinha-se iniciado mais para trás, e daí, isto ligado à própria teoria do progresso, que é uma teoria linear, como sabem, não é? Que isto é, se agora se está mal, antes tinha de estar pior, basicamente, para ser muito esquemática. Portanto, se nos finais do século XVIII havia divergência, então pressupõe-se sempre que a divergência começou mais cedo. Hoje temos uma visão mais complexa desses processos, mas tudo isso constituiu um senso comum, de facto, historiográfico, e eu digo isto por experiência própria. A questão a cronologia e a linha divisória Inquisição, a Companhia de Jesus, tornou-se um axioma que não se questionou, mesmo sabendo que, cronologicamente, a reforma da Universidade e a Inquisição são exatamente em 2 anos, 1536 e 37, não é? E não se pode esperar que um rei maluquinho ou esquizofrénico um dia assina um tratado para reformar a universidade num sentido erasmiano, e no dia seguinte e está a pedir a Inquisição para destruir exatamente isso. Não pode, há aqui qualquer coisa que não bate certo, mas apesar de não bater certo, foi assim que a historiografia assumiu durante muito tempo o entendimento da história cultural da época moderna. Agora, para terminar mesmo, esta lenda negra vaga, ou estas reverberações, para melhor dizer, dessa lenda negra, tiveram consequências distintas e interessantes. Por um lado, suscitaram aquilo que foi a emergência de uma lenda áurea, ou de várias lendas áureas. Mas, curiosamente,
o lusotropicalismo é mais conhecida, não é? E que emerge naquilo que eu chamo o segundo regime historiográfico do Estado Novo, porque o primeiro regime historiográfico do Estado Novo é racialista, profundamente racista, o segundo deixa de o ser e vai recuperar aquilo que era um dos tópicos negativos da lenda negra, que era a miscigenação. Portanto, aquilo que era considerado mau, péssimo e explicativo, em parte explicativo da decadência e da dissolução moral dos portugueses, agora vai ser esse mesmo tópico negativo, vai migrar para uma lenda áurea e considerado um tópico positivo e que explica a identidade portuguesa e a capacidade da aptidão portuguesa para colonizar outros povos, não numa situação imperial clássica, mas numa situação de uma violência muito mais doce. E esse lusotropicalismo, essa lenda áurea, tem tanta ressonância e peso para o senso comum coletivo. Nós vemos os políticos constantemente, seja de esquerda ou de direita, recuperarem tópicos lusotropicalistas. É uma pequena opção minha, que é fazer este inventário e ver quem é que diz, e realmente é uma coisa transversal do ponto de vista político. Portugal como ponte entre as nações, não é? É um tema maior, e também historiográfico, sem dúvida. Quer dizer, nós continuamos eu diria que boa parte da historiografia portuguesa é lusotropicalista, é lusotropicalista. E depois há novas lendas negras, e novamente um tópico que vai ser contestado, a ideia da miscigenação vai ser contestada na segunda metade do século XIX e durante o republicanismo e o início do Estado Novo, defendendo-se ao contrário, que não havia cá misturas. Eu lembro-me, quando estava a fazer tese de doutoramento, peguei num livro, são vários volumes, chama-se História da Colonização Portuguesa na Índia, e eu achava que era uma história da colonização portuguesa na Índia, não conhecia o livro. E era uma história da colonização portuguesa de mulheres na Índia, que era para mostrar que não tinha havido mistura na Índia. Basicamente, o argumento era, esta era uma coisa do Estado Novo, racista, e o argumento era mostrar que, ao contrário da tese da mestiçagem, não tinha havido mestiçagem antes, quer dizer, tinha havido alguma inicial. Aliás, que eu concordo com a tese, diga-se de passagem. Neste caso, concordo com a tese. Mas o título é curioso e é também sintomático desse racismo, mas aqui visto como positivo, não é? Para dizer, não, os portugueses não se dissolveram, o seu ethos nacional não ficou abatido, mas é essa mesma ideia que depois, com o Charles Boxer e o Race Relations in the Portuguese Empire, acaba por configurar, no fundo, juntamente com tópicas antigas da corrupção, do mau governo, etc., aquilo que eu designo como uma espécie de uma nova lenda negra, mas que já não tem o mesmo fecho de tópicos, mas que ajuda a perceber, creio eu, alguma da própria historiografia que se vincula mais numa ou noutra grande interpretação. Quer dizer, depois a maior parte dos historiadores, se calhar, não, a maior parte não, mas muitos historiadores não estão vinculados nem a uma nem a outra, mas ainda se pode olhar para a historiografia e reconhecer traços destas linhas, creio eu, e muitas vezes de uma forma mais impensada do que refletida e assumida. Portanto, obrigada e desculpem ter falado mais uma vez.